Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou atender um pedido de um inscrito, o André Risser, que colocou suas sugestões aqui nos comentários, e entre elas o livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Mas antes de eu fazer esta resenha, eu já quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum conteúdo por aqui. Se o conteúdo é relevante para você, deixe seu like, compartilhe, você não paga nada por isso e ainda contribui para este trabalho continuar. A obra de Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, é um livro bem recente, ele foi publicado em 2021 e é um livro que eu gostei muito. Em uma época de tamanha individualidade e egocentrismo, esta obra vem muito a calhar em uma boa reflexão de como o cristianismo está sendo encarado pela igreja brasileira. Esta obra mostra a tentação constante da vida cristã. Muitos crentes têm a presunção de que Deus tem que abençoar o meu caminho, abençoar os meus planos, abençoar os meus projetos, abençoar os meus sonhos, e que Deus só é fiel quando ele me abençoa. A capa do livro é propositalmente bem colorida, com uma imagem de um sorvete caído no chão, nos dando um parecer que nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, e que na grande maioria das vezes Deus frustra os nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, por não ser da sua vontade. Em tempos nos quais, equivocadamente, as pessoas tentam manipular as escrituras e o próprio Deus em favor de si mesmas, o autor traz grandes verdades inconvenientes, mas que são essenciais da palavra de Deus, mostrando que Deus ele não tem compromisso com os nossos sonhos, mas sim com a sua palavra. Esta leitura vai colocar o leitor no trilho do discipulado cristão, mostrando que muitas vezes os adultos se comportam como crianças mimadas, teimosas, birrentas, ao saber que a vontade de Deus geralmente é diferente da nossa. Estamos tão acostumados a ir aos cultos e ouvir "você vai conseguir", Deus está assinando embaixo dos teus sonhos, e as frases motivacionais que enchem a galeria dos nossos smartphones, as pregações que não passam de uma teologia coaching. Tudo isso está aí para apresentar um Deus que faz a nossa vontade. Diante de um cenário evangélico brasileiro em grande parte infantilizado, no qual as escrituras precisam retomar o seu lugar de preeminência, o autor então nos convida ao privilégio e à responsabilidade do discipulado de Jesus Cristo. Quando Jesus ensina a oração modelo, não é uma oração para ser decorada, mas são os elementos principais e necessários que a gente deve expor em oração a Deus. E uma destas coisas é: seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E eu preciso ter a maturidade de aceitar que a vontade dele sobressai a minha. Vou ler uma citação aqui do livro que diz assim: para um discípulo de Jesus não tem esta de viva seus sonhos, pense grande e coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil, mas ele vai gastar a vida toda dele tentando. Afinal, o evangelho o constrange para isto. Esta obra é um belo convite à desilusão. É um chamamento à vivência do verdadeiro evangelho, em detrimento da manutenção das nossas expectativas ilusórias. Em meio a uma cultura marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo, pela autonomia, pelo consumo, no qual os seres humanos buscam significados nas coisas, nos objetos, no possuir. Como já dizia o filósofo Schopenhauer, que a vida é uma constante busca pelo desejo de ter e o tédio de possuir. As pessoas nunca estão satisfeitas, há um consumismo exacerbado, e isto adentra as portas das denominações religiosas. Assim como um pai e uma mãe que mima o filhinho, muitas pessoas têm esta visão de Deus, de que Deus é aquele que mima os seus filhos. As pessoas confundem amor com mimos. Deus, ele é amor, mas o seu amor está atrelado à sua justiça. Um não de Deus é sempre livramento. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de nós reconhecermos o senhorio de Cristo em nossas vidas. E a pergunta central desta obra é: será que estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando, em cumprimento dos seus misteriosos planos para as nossas vidas, frustra, estilhaça, destrói os nossos sonhos? Quando ele diz não para as nossas ambições? Quando ele nos diz: a minha graça é o suficiente?
Quando o apóstolo Paulo ora por 3 vezes ao Senhor para que o espinho da sua carne seja tirado, a resposta é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo esperava uma resposta de cura, mas o espinho na carne permaneceu. Jesus não tirou dele, porque aquele espinho na carne serviria de bênção na vida de Paulo. Esta fraqueza, ou seja, este espinho, Deus se revelaria de forma a glorificar o seu nome na vida do apóstolo. Assim como muitos dos nossos planos, projetos e sonhos são frustrados pelo Senhor, porque os planos dele são melhores do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos e os seus pensamentos também. Indico esta leitura para todos aqueles que estão frustrados com os planos que deram errados, para aqueles que pensam que a vontade do homem tem que ser a vontade de Deus. Esta leitura nos constrange a compreender que, assim como na oração que Jesus ensinou, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Não se zangue se Deus derrubar o seu sorvete. Ele está querendo chamar a sua atenção para o caminho que você está trilhando. Gostou dessa dica? Quer deixar uma sugestão? Coloque aqui embaixo nos comentários. Não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.